Olá pessoal, eu sou Isabela, sou enfermeira pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió, sou gerontóloga, tive o imenso prazer de fazer parte da equipe de geriatria. Vou iniciar agradecendo a coordenadora médica do serviço, a doutora Ellen Arruda, e hoje eu vou iniciar uma conversa sobre os cuidados com o pé diabético. De início, eu irei falar um pouco sobre as características da nossa pele, né, que é pouco falado, pouco divulgado, mas a pele é o nosso maior órgão do corpo humano. Ela mede por volta de 2 metros quadrados e pesa aproximadamente 4 quilos. Ela é um órgão essencial para a sobrevivência humana. Ela serve como barreira protetora, né? Ela faz a barreira protetora contra agentes do meio ambiente. Um exemplo são os agentes, as bactérias e os vírus. Na imagem a gente pode ver que nós temos 3 camadas da nossa pele, né? É a epiderme, que é a parte mais superficial da pele. Temos a derme, onde a gente tem as terminações nervosas, e a hipoderme, que ela é mais profunda, né? Então eu vou falar um pouquinho da função de cada estrutura da nossa pele para vocês, tá? Como função essencial, ela faz a regulação térmica do nosso corpo. Como função sensorial, ela faz a gente sentir o tato, pressão, o frio e o calor, né? Também age quando a gente sente a dor. A dor inicia pela periferia, né, da nossa pele. Ela possui ainda uma função excretora de substâncias que necessitam ser eliminadas pelo nosso organismo. Um exemplo é a sudorese, né? Ela faz proteção contra traumatismos. Um exemplo são as quedas, que é um dano que a gente não quer que venha acontecer, mas no caso da queda, ela faz uma proteção e por muitas vezes ela evita, né, uma tragédia maior. Ela faz a regulação da nossa temperatura corporal. Ela faz a manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico, né? Nesse ponto é importante a gente lembrar a importância da ingestão de água, né? Que em alguns momentos de nossa vida, seja por qualquer fator, a gente esquece de tomar água adequadamente. Então, a pele ela responde muito a essa questão da desidratação. E no idoso, né, é importante lembrar que a desidratação ele é um dano que pode vir a acarretar problemas maiores. Então, é muito importante a gente lembrar da nossa ingestão da água, né? Faz a percepção de estímulos dolorosos e agradáveis. Os dolorosos podem ser quando a gente esbarra em algum local, quando a gente cai, quando sem querer alguém tropeça na gente. E os agradáveis é o abraço, é o tato, é o carinho. Então, tudo inicia pela nossa pele. Ela faz a participação da síntese de vitamina D, né? É importantíssimo essa função da nossa pele. Ela absorve o raio solar e ela faz a produção da vitamina D no organismo. Por isso, o tão recomendado banho de sol, né? No início da manhã e no final da tarde. Se não puder se expor ao sol totalmente, ficar um pouco próximo de raios solares, isso já é bem importante. E aí eu trouxe para vocês uma pergunta e vou explanar um pouco sobre o que é o diabetes mellitus, né? Ela é uma doença, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é uma doença caracterizada pela elevação de glicose no sangue, ela causa hiperglicemia. Ela pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina. Então, em resumo, é a ausência da insulina no nosso organismo, a produção de insulina. Esse hormônio é produzido no pâncreas e pelas chamadas células beta, né? A falta de insulina ou um defeito na sua ação, ela resulta no acúmulo de glicose no sangue e aí causa a hiperglicemia, que se caracteriza pelo diabetes. Estima-se que 1 em cada 4 pessoas com diabetes pode ter problemas nos pés ao longo da vida.
Por isso, tão importante a gente explanar esse assunto, tão importante que a sociedade seja ciente dos cuidados que a gente precisa ter com os pés dos nossos idosos diabéticos. Em um estudo epidemiológico de abril desse ano, 2021, o novo número de pacientes portadores de diabetes mellitus ultrapassa 12 milhões. Então, é um número considerável. Todo mundo conhece alguém que é diabético, seja pai, seja filho, irmão, avô, avó, né? E é um tema que a gente precisa entender e compreender para poder cuidar e evitar os danos. A polineuropatia diabética é uma complicação que afeta até 50% dos pacientes diabéticos. É um fator causal mais importante para a formação de úlcera nos pés dos pacientes idosos e diabéticos. Eles precedem até 85% das amputações, né? Quando a gente fala em amputação, isso já é um dano que a gente não quer que venha a acontecer. Por isso, a importância da gente manter um cuidado e uma rotina com os pés desses pacientes. Eu vou falar um pouco agora sobre esses cuidados. Vou pontuar um a um para que a gente consiga entender em conjunto. Se tiver dúvidas, no final eu vou deixar algumas orientações para vocês. Um cuidado é não andar descalço, né? O porquê? O paciente diabético, ele perde a sensibilidade da periferia, né? Principalmente dos pés, das mãos, dos pés, e aí ele não consegue sentir como uma pessoa que não seja diabético sente. Então, a gente evita andar descalço por conta de objeto pontiagudo, por conta de algum inseto que possa vir a perfurar o pé, né? Andar descalço também ajuda que o pé fique mais ressecado e aí pode provocar rachaduras. Não deixar os pés de molho é uma orientação para que a gente não perca a proteção do nosso pé, né? Da nossa pele. Observar diariamente se há rachaduras, cortes, edema, calor e dor localizada, né? A dor ela vai ser em menor proporção, mas o que eu pontuei como rachadura, corte, edema e calor, ela deve ser avaliada diariamente no pé da pessoa diabética. Se você tiver uma mobilidade que consiga ver o seu pé, avaliar diariamente, né? Ok. Caso não tenha essa mobilidade, por qualquer fator, é importante que se use um espelho ou peça ajuda a alguém de sua casa, né? Um filho, um neto, um irmão, um cuidador, mas é importante que essa avaliação do pé seja feita diariamente. Secar bem entre os dedos após o banho, por quê? Entre os dedos é um local ali fechadinho, que aí, se ficar molhado, vai ficar úmido e vai causar a proliferação de fungo. Então, o fungo ele é um causador de lesão. A gente não quer que isso aconteça, por isso a importância de secar bem entre os dedos desse paciente diabético. Olhar dentro dos sapatos antes de calçá-los, né? Quando a gente vai calçar o sapato, a gente precisa dar uma sacudida, precisa avaliar se entrou ali algum inseto, se caiu por um acaso algum objeto pontiagudo que possa causar uma lesão nesse pé. Mais uma vez eu lembro da redução da sensibilidade. Esse idoso pode calçar esse sapato e pode não sentir que ali tem esse inseto ou esse objeto. Não sentar de pernas cruzadas. A importância de não sentar de pernas cruzadas é devido à compressão de veias e artérias dos membros inferiores. Então, se a gente senta com as pernas cruzadas por muito tempo, o nosso sistema venoso ele tem mais dificuldade de fazer o retorno venoso nos membros. Então, sempre sentar com as pernas normais, sem fazer essa compressão. Um ponto muito importante é o corte das unhas, né? Os cuidados e higienização com essas unhas. Sempre cortar em linha reta, evitar fazer ela arredondada, porque a gente pode causar aí algum cortezinho. Muito importante não retirar a cutícula, porque a gente pode formar uma porta de entrada para bactéria, fungo,
enfim, pode vir a causar uma infecção nessas unhas, tanto dos pés como das mãos. Passar hidratante em cima dos pés e embaixo dos pés, né? Nunca entre os dedos, lembrando que o hidratante ele é composto por água, né? Ele tem água na sua composição e a água deixa o ambiente úmido e aí pode iniciar a proliferação de fungo, iniciar uma maceração dessa pele e formar um ferimento. Evitar salto alto e de bico fino, né? Isso é em especial para as mulheres. Esse sapato alto e de bico fino, ele pode acabar machucando o dedo, pode ter uma formação de calo e o calo pode evoluir para um ferimento também. Utilizar sapatos macios, essa é uma orientação para todos, né? Mas em especial para os pacientes diabéticos, para que se evite essa formação de calo, essa abertura dessa pele do pé, tá? Nunca tentar retirar calos ou verrugas. Tem pessoas que quando vê um calinho gosta de cortar ou com alguma lâmina ou com tesoura, então isso é contraindicado. Pode fazer uma porta de entrada também e ali iniciar uma infecção com bactéria, com fungo. Usar meias brancas e sem costuras. Qual é a importância da gente utilizar e orientar a utilização de meias brancas e sem costuras? A questão da costura é por conta da formação também de lesão e de calo. A meia branca, na cor branca, ela facilita para que a gente visualize se tem algum sangramento, se tem a formação de algum exudato, que é aquela secreção, pode ser amarelada, amarronzada. Então, a cor dessa meia é muito importante, tá certo? Higienizar e colocar os sapatos ao sol e em locais ventilados. Mais uma vez, lembrando que a umidade, ela não é amiga do pé, né? Então, o sapato ele precisa estar bem seco. A exposição do nosso sapato ao sol também evita que prolifere fungo ali naquele local. Controlar a glicemia, né? Daí a gente pontua a importância da visita ao médico, né, de vocês. Pontua também a importância da utilização da medicação no horário correto, seguindo as orientações do seu médico. A orientação da nutricionista, que vocês já tiveram um momento com a nutricionista nesse programa de envelhecimento ativo, né? Seguir as orientações. Não utilizar fontes de calor para esquentar os pés. É um ponto assim que a gente acha que é besteira, que é uma coisa que não é possível que alguém faça, mas faz. Eu já recebi um paciente em enfermaria, né, uma mulher que sentiu muito frio e foi tentar esquentar os membros inferiores com um secador. E esse secador acabou formando uma queimadura. E essa queimadura foi de 2º grau, ela perdeu a epiderme, né? Então rompeu a pele do dorso do pé. Eu não coloquei a imagem porque é muito chocante. Então assim, foi um ferimento que foi difícil de tratar, precisou de uma hospitalização prolongada, de um antibiótico venoso, de cuidados, né? Então assim, esse ponto de não utilizar fonte de calor é muito importante, que a gente oriente também as outras pessoas que não vão ter acesso a esse momento, né? A sociedade, as pessoas às vezes não têm condições de assistir, muitas pessoas não têm acesso à internet, mas a gente ganhando a informação a gente pode passar, tá certo? Se por um acaso sentir frio e precisar aquecer, o ideal é que aqueça com meia e com cobertor. Deixar que o profissional especializado examine os pés a cada consulta, né? Esse é um ponto importante. Se você tem um profissional, uma equipe multiprofissional que lhe atenda, você precisa deixar que ele avalie o seu pé. Porque às vezes o olhar crítico do profissional é o que faz o diferencial. A gente olha o pé em casa, nós não somos profissional, um exemplo, e a gente acha que está tudo bem, mas é importante que o profissional avalie, porque ele tem a criticidade, ele tem, né, os pontos da clínica que possa indicar um risco ou alguma lesão que você acha que é besteira.
Qualquer alteração, avisar de imediato a equipe de saúde, né? Essa é a última orientação que eu tenho para vocês. Que qualquer alteração, qualquer modificação, qualquer sinal que apareça de diferente nos pés de você que é diabético ou de alguém que você conhece que possui o diabetes, que procure logo, que não espere para amanhã, que não espere para a próxima semana, porque a ferida ela evolui e evolui rápido, né? O paciente, para fazer esse tratamento da ferida, ele tem que ter um acompanhamento de profissionais qualificados. Então, você precisa procurar o seu médico, precisa procurar uma equipe multiprofissional que trabalhe com curativos e que faça o tratamento para que se evite uma infecção maior, uma hospitalização, né? E a gente precisa divulgar, a gente precisa utilizar esse canal, né, que é tão importante, a internet. Já que a gente passou esse tempo, está passando ainda esse tempo de pandemia, a gente precisa abraçar e aceitar, né, esse momento, que é um momento que a gente está um pouquinho mais distante, mas que é para a proteção de vocês, para a proteção de todos nós, de todas as pessoas que amamos, para que em breve, quando tudo isso passar, a gente possa se reencontrar pessoalmente e possa conversar mais sobre diversos temas. Tá bem? A última mensagem que eu deixo para vocês é que vocês cuidem-se, né? Cuidem-se, que tenham o autocuidado e que para você cuidar de você e cuidar das pessoas que você ama, né? A gente se cuida por nós e por quem amamos. E muito obrigada. Eu agradeço esse momento, espero que tenha deixado algo novo para vocês, espero que tenha deixado algum pensamento, alguma curiosidade, né? Que isso é bom, quando a gente conhece algo novo, a gente mexe na nossa cabeça para que a gente procure saber mais sobre o assunto. E qualquer dificuldade, qualquer orientação que precise, procure o profissional que lhe acompanha, um profissional de referência e qualificado, tá certo? Um abraço.